A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso de capacitação para professores do Ministério Infantil. Nós estamos no módulo 3, características comportamentais do aluno. Essa é a apostila de número 3, nós vamos falar um pouquinho sobre as crianças do jardim de infância e primário. Essa videoaula vai ser dividida em duas partes. Nessa primeira parte, nós vamos conversar sobre as crianças do jardim de infância e na parte 2 nós vamos falar um pouquinho de primário. Nós vamos falar um pouquinho quem são as crianças do jardim de infância, vamos falar um pouquinho das suas características comportamentais e vamos terminar essa aula falando para você, professor, professora, algumas dicas importantes para ensinar essas crianças. Então, a primeira coisa que precisamos saber é quem são essas crianças. As crianças do jardim de infância são crianças de 5 a 6 anos de idade. Então, todas as crianças de 5 a 6 anos de idade, elas fazem parte desse grupo das crianças do jardim de infância. Nós vamos falar um pouquinho agora sobre as características físicas dessa criança, como é que ela se comporta fisicamente. São crianças muito ativas. Então, elas têm muita energia, então são aquelas crianças que têm dificuldade de parar muito tempo sem fazer nada. Então, a ociosidade para eles é um grande inimigo, porque elas têm muita energia. Então, são crianças muito ativas. Outra coisa, elas se cansam com facilidade. Então, é aquelas crianças que vão estar muito agitadas e, de repente, elas vão estar cansadas, porque elas se cansam muito fácil. E esse cansaço vai causar nelas um pouco de irritabilidade. Elas vão se tornar irritadas, vão ficar um pouco quietas no seu canto. Então, você, professor, deve ter em mente isso, que fisicamente eles são muito ativos, mas eles se cansam rápido. Então, eu preciso variar as atividades, atividades agitadas e atividades de relaxamento e descanso, para que eles possam repor as suas energias. Então, essas são as características físicas dessas crianças. Nós vamos falar um pouquinho também sobre as características intelectuais dessas crianças. Então, o que são as características intelectuais das crianças? Primeiro, ela já tem um bom vocabulário, sabe se expressar. Então, elas falam muito. Então, são crianças que falam bastante, eles conversam bastante. Então, eles são muito falantes. Outra característica intelectual dessas crianças, elas, quando ansiosas, elas vão gaguejar. Então, quando elas estiverem ansiosas, embora elas falem bem, elas vão gaguejar. Ou se elas estiverem ansiosas, elas também gaguejam um pouco quando ansiosas e nervosas. Outra característica, elas seguem a instrução do aluno. Então, essas crianças, elas obedecem. Então, quando nós damos instruções para eles, eles obedecem. Então, é muito importante para você, professor, para você, professora, ter os combinados de sala de aula. Então, aquelas regras que devem ser obedecidas na sala de aula, no passeio, na brincadeira. Então, como eles têm facilidade em seguir regras, então aproveite isso para colocar os combinados, para que eles entendam como devem se portar em cada momento. Então, isso é importante. Então, eles têm essa facilidade em seguir instruções do aluno e são muito obedientes. Então, quando eles veem uma figura de autoridade, eles são obedientes. Então, isso é muito importante. Outra coisa importante, elas já entendem um conceito de tempo. Então, ela sabe o que é ontem, o que é hoje, o que é amanhã, ela sabe se vai demorar ou não, diferente das outras crianças mais novas que não têm esse conceito de tempo. É importante a gente entender isso. Então, eles já sabem esse conceito de tempo. Outra coisa importante, a atenção dessas crianças dura mais ou menos 10 minutos. Então, são crianças que a atenção dela é muito rápida. Então, quando você, professor, você, professora, ciente disso, que vai ensinar essa criança que a atenção dela é muito curta, muito rápida, nós temos de preparar muitas atividades para preencher esse tempo da atenção. Outra coisa, eles são muito curiosos. Então, a pergunta como, por quê, é muito frequente nessa idade. Então, esteja pronto a responder a pergunta dessas crianças. Então, essa curiosidade está aflorando. Então, eles vão fazer muitas perguntas e você deve estar pronto para responder essas perguntas. E, por fim, eles têm muita imaginação, então eles são muito férteis, a imaginação deles é muito boa. Então aproveite para fazer o faz de conta, contar história, convidar eles a imaginar a cena. Então isso é muito importante nessa faixa etária, porque a imaginação está bem aflorada nessas crianças.
Agora nós vamos falar um pouquinho das características sociais, como é que elas se portam com outras crianças. Então, características sociais. Eles têm dificuldade de dividir. Então, o egoísmo ainda está muito forte nessa idade. Eles tentam dividir, mas ainda tem dificuldade. Então, você, professor, você, professora, deve trabalhar essa característica importante. Então, eles têm essa dificuldade. Então, atividades que ensinem a compartilhar. Talvez colorir um desenho e pegar só uma caixa de lápis de cor com várias crianças, eles terem que compartilhar aquela caixa de lápis de cor, colorir com guache, então um pouco, uma aquarela para um grupo grande de crianças, eles têm de compartilhar. Então é legal você trabalhar essa característica da divisão, porque nessa idade eles têm a dificuldade de dividir. Então eles vão ter dificuldades nessa área. Outra coisa, eles gostam muito de brincadeiras e jogos. Então é bom aproveitar esse momento, usar brincadeiras e jogos como métodos pedagógicos de ensino para ensinar a criança. Então eles gostam bastante disso. E também eles gostam muito de agradar o adulto e agradar a outra criança. Então trabalhar esses valores vai ajudar bastante nessa parte de socialização das crianças. Eles trabalham juntos, mas você vai ter um pouco de dificuldade por causa desse egoísmo ainda que está presente nessas crianças. Ok? Então essas são as características sociais. Temos também as características emocionais. Então como é que as emoções se expressam nessa faixa etária? Primeiro, os medos estão presentes. Então medo de ficar sozinho, medo do escuro, medo de um animal. Então o medo é bem presente nessa faixa etária. Então trabalhar com esses medos, explicar para eles a confiança, começar a trabalhar essa autoconfiança, é muito importante, porque nessa faixa etária os medos estão bem presentes. Outra coisa, eles preocupam-se muito em agradar. Então eles gostam de agradar o adulto, agradar o amiguinho. Então é importante a gente trabalhar essa parte também do agradar, como eles se preocupam, trabalhar, incentivar eles. Então dar reforços positivos, elogiar quando fizeram coisa certa, isso é muito importante. Outra coisa, eles têm muita empatia. Então eles se movem com a situação do outro, com a dificuldade do outro, isso mexe bastante com eles. E eles também têm muita vergonha, então eles se envergonham com facilidade. Então aquela criança que está conversando, rindo, quando o ambiente muda, quando chega alguém diferente, você vai perceber que eles se envergonham com facilidade. Então essas são as características emocionais dessas crianças. E temos as características espirituais dessas crianças. Pastor, do que eles gostam? Gostam de louvar. Então, cante com ele, ensine eles a tocar instrumentos musicais. Eles gostam bastante da parte do louvor. Outra coisa, gostam muito da oração. Então, todo momento que se você chamar eles para orar, eles vão orar porque eles gostam da oração. E outra coisa, eles agora precisam do conceito de Deus como Pai. Então, quando eu vou apresentar Deus, eu vou apresentar a Deus como um pai bondoso, um pai que se entristece, um pai que repreende os filhos. Então, o conceito de Deus como pai é muito aceito nessa faixa etária. Então, Deus sendo apresentado como pai, para eles é muito bom para a compreensão. E é interessante que nessa faixa etária eles gostam de falar de Jesus. Então eles gostam de compartilhar o conhecimento de Jesus Cristo com outras crianças. Então incentivá-los a compartilhar Jesus, a falar da salvação, ensinar eles a falar do plano da salvação, porque nessa faixa etária eles gostam de compartilhar. Algumas dicas importantes agora para você professor, para você professora do Jardim da Infância. Pastor, como é que eu trabalho com essas crianças? Primeiro, responda as perguntas deles de maneira direta e simples. Então, toda pergunta que eles te fizer, procure responder, primeiro, de maneira direta e simples. Perguntas muito longas, muito detalhadas, vão causar confusão. Então, o quanto mais simples e direto você for, melhor é. Então, responda as perguntas deles de forma simples e direta. Outra coisa, use música para ensinar. Então, utilize músicas para guardar a verdade bíblica. Então, lembra daquela coisa importante para o professor? Vou falar sobre amor, então vou trazer uma música que fale sobre amor. Vou falar sobre compartilhar, sobre perdão, então vou trazer uma música que trabalhe o meu tema. Então a música é muito importante. Outra coisa, utilize trabalhos manuais. Então colagem, pintura,
fazer bonequinho com massas. Então, trabalhos manuais são bem-vindos nessa faixa etária. Outra coisa, envolva o aluno no teu ensino. Então, eles são muito ativos. Então, aquelas crianças que não vão ficar muito tempo parados só ouvindo. Então, toda vez que eu vou fazer algo, tem que trazer algo que vai envolver eles. Então, contei uma história, posso usar uma técnica de reconto. A criança contar aquela história que for contada. Então, contei outra história, vou colorir um desenho, vou fazer atividade com massinha. Então, pense nisso, o ensino tem que ser envolvente. Então, não deixá-los muito tempo ociosos, porque eles têm dificuldades disso. Outra coisa importante, leve as crianças a terem um relacionamento pessoal com Deus. Então, ensine eles a orar para dormir, pelo alimento, ensine eles a memorizar pequenos versículos da Bíblia, ler histórias da Bíblia, alguém ler para eles algumas histórias da Bíblia. Isso é muito importante nessa faixa etária. Outra coisa importante, memorização de versículos simples. Então, aqueles versículos que são simples de memorizar, você já começa a trabalhar com essas crianças, porque o que eles guardarem nesse momento da vida vai acompanhá-los pela vida inteira. Outra coisa, ensine-os como agradar ao Senhor. Então, mostre para eles o que Deus gosta, o que Deus espera de nós, como Deus espera o nosso comportamento. Isso é muito importante nessa faixa etária também. Varie as atividades, então sempre muita atividade. Atividade não deve exceder 10 minutos. Lembra, a atenção deles é reduzida, então atividades não devem exceder 10 minutos. Então, se eu tenho 50 minutos de aula, como é que eu faço, pastor? Eu preciso planejar no mínimo 5 atividades diferentes para aquela aula, para que eu consiga tomar o tempo da atenção da minha criança. Outra coisa, utilize figuras e objetos. Então, trazer objetos para o ensino bíblico, trazer figuras, ilustrações, isso vai cativar a atenção da criança, vai despertar o seu interesse pela matéria. Então, não dá para ensinar apenas com a Bíblia, você precisa de objetos, precisa de figuras, isso vai cativar a atenção da tua criança. E outra coisa importante, varia a maneira de ensinar. Então, procure se aprofundar, conhecer métodos de ensino e trazer maneiras diferentes de ensinar essa criança. Se você gostou, deixa o teu like aí, se inscreva no canal. Qualquer dúvida, nosso WhatsApp 19 981 16 80 12, Centro de Treinamento Barak. Se você não é aluno do nosso curso de formação de professores de Ministério Infantil, ainda dá tempo. Entre em contato conosco, WhatsApp 19 981 16 80 12. Estamos aqui para te ajudar. Deus te abençoe. Loguinho a próxima parte dessa aula, desse módulo 3. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Fica a todos na paz do Senhor. Amém.